Estou ao vivo. Olá, boa noite. Boa noite, Rayara, Lúcia, boa noite, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui. Daqui a pouco vamos começar. Oi, Janinha. Daqui a pouco a gente está entrando, hein? Falta pouco. Graças a Deus. Já deu tudo certo. Amém, Rayara. Amém. Glória a Deus. É melhor fechar ali. Graças a Deus. Boa noite, Ray Alves, Alusca, dando abençoada minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Que bom que a senhora está conosco. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco a gente começa. Graças a Deus. Deus é bom. É isso aí. Boa noite. Sandra, abençoada de Jesus. Júlia, que bom, nossa tecladista. Sandrinha, nossa líder do diaconato. Que bom que você e seu esposo estão conosco. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite a todos. É isso aí, eu falei, dando abençoada a minha querida mãe, que gosta de fé, está conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Daqui a pouco vou estar chamando a nossa amada... Opa, Danilda, Lorena, que bênção, vocês estão conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco vamos estar chamando a nossa amada Rossana. Ela realmente vai ter uma boa participação hoje. Vai ser uma bênção. Opa, glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Judivan, glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Sebastian, bom demais estar com você com a gente. Amém. Opa! Ô, Glória! Oh, glória a Paz Deus! abençoada! Boa noite, pastor. Muito boa noite, minha irmã. É um prazer ter você conosco. Muito Graça e obrigado pelo paz. convite. Para nós é um Ai, privilégio, para nós é uma honra estar com você. Amém? Nesse ai, contato, nessa live, para abençoar a muitas pessoas. Amém? que bom, pastor. Graças a Deus. Para mim é uma honra, viu? Eu hoje à tarde eu estava pensando, meditando, né, na palavra e uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre prosperidade bíblica foi o senhor, viu? Então, assim, para mim é uma honra muito grande, tá certo? Eu não sei se o senhor lembra, mas teve uma vez que o senhor veio para aqui ministrar aqui em Maceió. E lá na casa do pastor Claudino, na mesa da cozinha, a gente começou a falar, e o senhor falando sobre prosperidade. Isso sempre foi um assunto que me chamou muita atenção. E para mim é Amém. uma honra poder hoje estar aqui na sua frente para conversarmos mais sobre isso. A honra é toda nossa, nossas igrejas, né? Tantas pessoas, não só a Verbos da Vida Ceilândia, mas também tantas outras pessoas de outras denominações que se interessam por esse assunto sobre prosperidade, sobre Sim, fé. O tema sim, é conversando sobre fé, mas a fé ela é em todas as áreas, né? Em claro. todas as áreas, inclusive prosperidade, Isso, inclusive finanças, inclusive isso. na área financeira acerca disso. E minha irmã, pode ficar à vontade se você quiser trazer uma introdução para a gente começar a nossa conversa. Oh, glória a Deus. Então, eu sou Rossana Lira, né? Quem não me conhece, Pastor Johnson me convidou para a gente estar batendo esse papo, eu achei muito oportuno, porque falar sobre fé, finanças numa época dessa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não pelo ouvir o... Ah, já Isso. ouvi sobre isso, não Eu muda já sei nada. disso, eu já sei disso. Já sei disso, Parece que- mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir, né? Ainda que Isso. você já tenha ouvido antes, e eu tenho certeza que chaves podem ser liberadas aqui Em hoje à nome de noite, Jesus, com e eu certeza. quero te dizer que chaves pequenas dão acesso a grandes ambientes, viu? Isso mesmo, Então, isso mesmo. assim, é bom que você fique ligado conosco, eu já agradeço as pessoas que entraram, eu estava numa live agora,
né? E eu estava dizendo para o pessoal que ia entrar nessa. E para mim é uma honra, um prazer estar aqui, pastor, conversando com o senhor a respeito desse assunto de fé. Na verdade, nós nascemos de novo nesse Isso. ministério da palavra da fé, né? E eu tive o prazer, gente, de nascer de novo através de uma pregação que eu ouvi de pastor Bud Wright. E eu passei 5 anos, depois que eu nasci de novo, servindo a esse homem na igreja, né, antes de sair de Campina Grande. E eu quero te dizer que coisa boa é você andar em ombros de gigante, porque a gente vê longe, né? Verdade. E eu quero te Verdade. dizer que Pastor Bud foi esse gigante na fé, né, que carregou a gente nos ombros durante muito tempo, né, um povo paraibano, que é aquela história, sabe aquela história de Coríntios, que Deus pega o que não é para confundir o que é? Exatamente. As coisas tolas para confundir as sábias, né? Foi E esse desse jeito homem mesmo. começa a sede do ministério no interior da Paraíba, mas sabe, pastor, eu acredito que pastor Bud foi para lá porque a gente tinha a casca grossa, né? Verdade. Para É. aguentar, né, aquele cajado, forjar nosso caráter, e quem passou debaixo desse crivo, eu vou te dizer, tá, graças a Deus, avançando, né? Avançando, Porque a gente vê um exatamente. povo hoje em dia na igreja tão melindroso, que eu passo por alguns lugares que eu digo, meu Deus, pastor Bud é aqui, das duas uma, ou não tinha prosperado nada, ou esse povo tinha morrido, porque pensa num povo melindroso. Aí ele foi para o interior da Paraíba, um povo casca grossa, pronto, Isso juntou com mas rapaz, deu certo. deu certinho. Não, foi a escolha certa, foi a pessoa certa. Para a gente, tinha que ser daquele jeito mesmo. Ele Ah, pregava, ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Ele não só, verdade. ele não só pregava com as suas palavras, mas pregava também com a sua vida. E uma das coisas que eu vejo, sempre eu vi ele falando nessa área de prosperidade, ele falava sobre riqueza, e tinha gente que ficava com aquela cara de jumento, né, comprida e chata, Ficava, ficava. aquela coisa toda. E é interessante isso, professora, porque eu vejo muitas pessoas, elas têm um problema sério com riquezas. Elas É, acham que as riquezas vai desviá-las, né? sim. Eu já vi até gente pregando mesmo, talvez um pouco empolgado, um pouco bem emocionado, aí diz, irmãos, é a riqueza que é a raiz de todos os males, e esqueceu que ali diz o amor às riquezas. E Isso, o amor à riqueza não pode ser rico, pode ser quem for. A pessoa pode amar as isso, riquezas. A pessoa isso. escolhe amar as riquezas ou não. Essa que é a É verdade. verdade. E, né? E assim, uma vez eu estava ministrando e eu disse, queridos, olha, se rico não entrasse no céu, o primeiro que tinha que sair de lá era Deus. Porque não tem ninguém Exatamente. mais rico, não tão rico quanto ele. É, Era o primeiro que tinha saído. E não é bem assim. Então, assim, é. quando falamos sobre prosperidade, obviamente que prosperidade, ser bem-sucedido, né, que é uma boa viagem e tal, mas eu vejo Jesus falando acerca de dinheiro. Eu vejo o Pai falando acerca de dinheiro. Eu vejo Deus criando aquele jardim maravilhoso, onde tinha tantas riquezas boas, tantas riquezas maravilhosas. Dá para mostrar mesmo o pensamento de Deus, o padrão de Deus, que é que o homem viva bem, Isso, confortavelmente bem. Mas isso. é necessário haver uma mudança, no caso aí, de mentalidade, né? Mentalidade. Porque é o seguinte, começa na mente. A pobreza começa na mente. E a riqueza também. Então, nesse ponto, inclusive, eu estava vendo uma ministração sua nessa área da renovação, da importância da renovação da mente Da para mente. que as coisas realmente aconteçam. Tem coisas que as pessoas desejam, mas a sua mentalidade não é de uma pessoa que está pronto para possuir aquilo, porque tem aquele pensamento ainda errôneo do passado, né? E eu gostaria que você falasse também acerca dessa área aí, desse ponto de mudança de mentalidade para uma mentalidade de Deus, para uma mentalidade Sim, divina, para sim. pensar como Deus pensa, conforme diz na palavra de Deus. Mas lá os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Não, se você olhar o contexto, ali está se referindo ao ímpio.
está se referindo ao Onésimo, né? Lá em Isaías capítulo 55. Então, como é que a gente pode, professora, por favor, nos mostre, nos ensine sobre isso? Como podemos mudar uma mentalidade, mesmo depois de ter nascido de novo, ter recebido Jesus, tendo a vida de Deus em nós, como podemos ter uma mentalidade segundo o que Deus pensa, segundo o que o Pai pensa? Amém. Então, Paulo, ele fala, né? Rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis. Sabe, gente, qual é a primeira coisa para a gente mudar a nossa mentalidade? É uma inconformação com situações, com padrões, com crenças limitantes, né? Tudo que você tolera na sua vida não muda nunca. A gente só chega a mudar coisas quando a indignação chega na tampa e a gente diz assim, não me conformo mais com isso. E Paulo diz isso, não se conforme, mas transformai-vos. Então, a transformação através da renovação da mente só vem quando chega mesmo aquela indignação, aquela inconformação. Porque enquanto eu estiver conformado, e quando é que essa conformação chega? Através de coisas que eu aprendi, né? Tudo é do jeito que Deus quer, é assim mesmo, se conforme no tempo de Deus, quando Deus quiser, e aquilo vai criando. Se ele quiser. Aí vai criando uma limitação que, sabe, a tua mente chega naquela limitação e barra, né? Eu ouvi um exemplo bem interessante de Bill Winston, um homem muito próspero, um ministério muito próspero, e ele disse que resolveu fazer uma experiência com uma piranha. A gente sabe que piranha, né, quando ela pega mesmo, ela para comer. E ele fez uma experiência com um peixe, uma piranha, com um peixe que ele gostava de comer, gostava de se alimentar. E pegou tipo um aquário, uma caixa de vidro, colocou essa piranha com esse peixe dentro. E ele colocou uma parede de vidro, separando a piranha do peixe. Só que era transparente, então todas as vezes que a piranha tinha fome, ele partia para cima do peixe e batia com a cabeça no vidro. Né? Porque para ele não tinha separação. E ele batia com a cabeça no vidro e voltava. Daí de novo, batia com a cabeça no vidro e voltava. Aquilo foi criando uma limitação na cabeça da piranha, né? E ela batia e voltava. Teve uma hora de tanto ela bater, Bill Winston foi lá e tirou a paredezinha, o vidro que estava separando, e deixou aquele peixe começar a rodear a piranha. E essa piranha morreu de fome e não comeu mais aquele peixe. O que é que aconteceu com essa piranha? Ele foi, realmente, ele criou uma limitação, né, na mente dele, de que ele não podia mais. E é isso que ensinamentos errados faz conosco. Faz com que a gente dê cabeçada e nunca atinja o objetivo. Né? Você vê uma coisa, um futuro glorioso, mas de repente você aprendeu, esse menino tem um espírito de grandeza. Ei, caia na real. Opa, isso não é para você. Aí você vê... Só um instantinho. Só um instantinho. A mulher mais linda do mundo acabou de entrar, gente. A minha esposa, Neide, seja bem-vinda. Uma honra, viu? Amém. E aí, pastor, acontece exatamente isso. Desculpa te cortar. Aí acontece exatamente isso, né? Você vê e você quer até partir para cima. Mas a sua mentalidade não deixa você passar daquele ponto que bate e fica ali. E eu quero te dizer, queridos, que a parede da separação que existe entre você e uma vida boa aqui na Terra, e finanças bem-sucedidas, né, e saúde no seu corpo, e casamento bem-sucedido, e uma vida. Porque eu acredito que prosperidade, fé para prosperar é exatamente isso, é uma vida equalizada em todos os sentidos, né? E eu quero te dizer que a parede da separação, ela já foi tirada, e às vezes Jesus lá na cruz do Calvário já arrancou tudo que nos separava de toda a provisão, da vida abundante, da saúde, da cura, de tudo. E hoje as coisas estão aí te rodeando, e você morrendo à míngua, porque você não sabe mais esticar o braço da fé e pegar aquilo que é seu. Porque a Bíblia diz que fé recebe, fé não compra. Isso. Jesus diz exatamente isso. Jesus disse que quem crê, né, recebe. Crede que recebeste. Jesus disse isso. Crede que recebeste e assim será convosco. Ele não disse creia que você compra.
creia que, né, creia que recebeste. E fé é isso, fé é essa parte que recebe. Fé é essa parte que se apropria, né? E eu não posso deixar aquilo que a separação, que o sangue de Jesus já tirou de separação, que está me rodeando hoje, fazer com que eu morra a míngua quando tudo já está disponível, né? E a gente precisa, queridos, exatamente fundamentar a nossa fé no que Deus diz na palavra, e não no que você aprendeu de mamãe e de papai, porque eu quero te dizer, queridos, a religião, ela realmente, ela traz informações para nós que nos limitam demais, né? Eu estava disso, que a nossa vida aqui, o que reflete na nossa vida, é um retrato de uma negativa que está aqui dentro. Entende? Peraí, repete, Eu não, repete jamais. isso. Repita isso, por favor. O que eu vivo hoje, pastor, é um retrato de um negativo que está aqui dentro. Né? Lembra quando a gente tirava foto e puxava o negativo e mandava revelar? Então, a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças é uma revelação daquela negativa que está aqui dentro. Eu jamais vou ter aqui fora aquilo que eu ainda não tenho aqui. Né? Se você for num cartório, se o senhor for num cartório, o senhor vai ver em alguns cartórios uma frase que diz assim: quem não registra não é dono. Né? Isso devia estar em todo lugar. O senhor tem 2 filhos, não tem? Sim, o Sabe Josh por e a que o Jennifer. senhor tem? Está registrado. Estão, todos dois. Tá lá, se não pai, tivesse registrado, se o senhor não tivesse registrado, o senhor não era pai. Não. Nem dono. Verdade. Porque, então, da palavra é a mesma coisa. Aquilo que eu não registro, eu não sou dono. Agora, eu gosto de dar esse exemplo. Se o senhor pega o celular e o senhor quer tirar uma foto, não, vamos registrar, Roça, nesse momento. Aí o senhor foca na imagem e na hora de capturar a imagem, aí seu celular diz assim, memória cheia. Não captura. Não captura. Não é assim? Não captura. Então, e interessante às vezes, é que a imagem tá, o celular tá lá, mas não tem, é porque a memória tá cheia. ele até foca na imagem. Claro. Ele foca. Mas na hora que você vai registrar e diz assim, memória cheia. O que é que acontece com pessoas que têm se exposto a essa palavra da fé? A esses ensinamentos que ainda vivem uma vida tão medíocre? Memória cheia. Porque ele até foca, ele até é mostrado para ele, né, no espelho que é a palavra, que aquilo é uma vida para ele. Mas na hora de capturar, a memória está cheia. Então, o que é que eu tenho que fazer? O que é uma renovação da mente? É deletar. Memória cheia de quê? Crenças limitantes. Então, o que o senhor faz com o celular? Vai lá, deleta algumas coisas, aí pode tirar a foto que captura. Mas enquanto você não deletar algumas coisas, então na nossa vida é assim. Ou a gente decide deletar algumas coisas que nós aprendemos que não é compatível com a vida que Deus tem para nós, ou a gente morre crente, amando ao Senhor e tendo uma vida medíocre aqui na Terra. Né? Famoso... Então, daí a importância, né, da gente estar realmente tirando. Pastor, ninguém melhor do que eu para saber que isso funciona. Porque, olha, sabe aquilo que você é ensinado? Minha filha, tudo é do jeito que Deus quer. Né? Se conforme. E era assim, e essa palavra é muito utilizada, se conforme. E outra coisa, gente, eu fui criada, envolvida com uma igreja católica. Se você é católica, eu quero te dizer, eu te respeito. Mas a igreja católica, ela tem algo muito limitante. É daquele voto de pobreza. Né? Se você for ver, isso é muito forte na igreja católica, de voto de pobreza. E aí, quando você vai ler Bíblia, você vê assim, eu faço votos por tua prosperidade. A Bíblia não pede, queridos, a você voto de pobreza. A Bíblia pede te faz votos de prosperidade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu fundamento a minha fé numa doutrina de homens ou fundamento a minha fé no que a Bíblia diz? Porque a fé, ela tem que estar fundamentada em algo. E a fé bíblica, ela tem que estar fundamentada no que a Bíblia diz.
né? Então, quando a Bíblia diz, eu faço votos por tua prosperidade, então eu tenho que fundamentar a minha fé nisso, e não no que uma religião fala, né? No que uma doutrina humana fala para a minha vida. Então, Isso. é exatamente isso, sabe, gente, que o povo acha a coisa mais linda, voto de Uhum. pobreza. Mas vamos pensar aqui um pouquinho comigo, porque para renovar a mente a gente tem que pensar, parar pelo menos para pensar, né, pastor? Verdade. Vamos pensar. Quando foi que a pobreza entrou na humanidade? Não foi através do pecado? Foi. Né? Então, Jesus vai na cruz e aniquila o pecado. Não é assim? Uhum. Acaba com o pecado. Logo, as consequências do pecado são aniquiladas também. Não é Claro. verdade? Isso. Porque se eu trato a causa, então os efeitos daquilo é ilegal. Se eu trato a inflamação na garganta, a febre já passa a ser ilegal. Eu não preciso mais tomar remédio para um sintoma, que é a febre, Uhum. porque eu tomei o antibiótico que tratou a causa. Não é A assim? causa. Ok. Uhum. Pobreza era um sintoma de uma doença, pecado. Se Uhum. Jesus vai na cruz e trata a doença, e eu chego para o Senhor e digo assim, Pai, eu faço um voto de pobreza contigo. O que é que eu estou querendo dizer para Deus? Eu preciso permanecer no pecado. Isso. Logo, o que Jesus fez para mim, eu quero Não passar, valeu. passa para outro. Uhum. Eu quero É. permanecer naquela condição de pecado. Só assim eu tenho direito a esse voto de pobreza. Que Porque revelação. se eu Uhum. aceitar o sangue de Jesus me redimindo na cruz, a pobreza passa a ser automaticamente ilegal na minha vida. Exatamente, Sandra. Exatamente, Sandra. Não tem para onde. E do mesmo jeito que, assim como Jesus nos redimiu do pecado, ele nos redimiu também da maldição do pecado, que seria a pobreza, que seria a Uhum, morte, que seria a doença, que seria tudo isso que não presta. A grande uhum, verdade é que, do mesmo jeito que nós queremos que os nossos filhos se deem bem na vida, que enriqueçam, que vivam bem, que tenham mesmo não apenas saúde, mas também riqueza, também prosperidade, muito mais Deus que é perfeito. É lógico, uhum. claro e evidente que ele deseja que todos os seus filhos, né, e vivam bem, confortavelmente bem. E a gente vê no exemplo de Jesus, né, Rosana? Uhum, uhum. Você não vê Jesus com problema de caixa. E olha que tinha um tesoureiro que, né, fazia, né, o rapa, né, de vez em O quando, né? Miguel. Exato. Eu não vejo Jesus dizendo, meu amigo, como é que a gente vai pagar aquelas coisas? E agora, como é que a gente vai pagar, hein? Tanto, olha os boletos chegando. E meu amigo, como é que a gente vai fazer? Não, eu vou precisar orar mais, eu vou precisar fazer muita coisa. Não, Jesus ele vivia numa revelação tal que ele tudo que ele precisava, ele tinha de forma abundante, a ponto de abençoar as pessoas. E interessante que Uhum. ainda tem gente hoje em dia que diz que Jesus era pobre. Eu costumo dizer, o que Jesus tinha de pobre, eu tenho de chinês, meu amigo. Olha a minha cara de chinês. Certo? Ah, A verdade é essa. Uma pessoa que multiplicou os pães e os peixes não foi porque não tinha dinheiro, foi porque não tinha onde comprar. E por quê? Que ele exatamente. tinha dinheiro, ele teve. Onde compraremos pães? Ele perguntou a filha. Então, onde? Onde? Olha, quem diz onde é porque tem onde comprar. Essa que é a verdade. Exatamente. Mas é É. porque tem dinheiro para comprar. O negócio é porque não tinha, estava no deserto e Uhum. tal. Então, a multiplicação veio. E é interessante, isso nos leva a um outro ponto, é que Deus, ele é um Deus de multiplicação. Deus gosta Sim, da multiplicação, não é? sim. E uma das primeiras ordens, né, para Adão e Eva, crescei e multiplicai, sujeitai a Isso. terra, dominai a Uhum. terra. Ou Uhum. seja, Deus, ele sempre falando da multiplicação, do crescimento, não importa Do como a pessoa domínio. esteja. Deus quer que você cresça, Deus quer que você domine, Deus quer que você prospere cada vez mais. Não é É, verdade? Mas é. ainda com relação a isso, voltamos àquela questão, mentalidade. Se Mentalidade. a mentalidade. Muitos pensam assim, né? Mas Jesus não disse que rico não entra no reino dos céus. Mas será que é para mim mesmo, riqueza? E eu digo para você, quando Jesus falou ali, ele estava dizendo quão difícil é os que confiam nas Iam. riquezas, né? É Isso, confiar. isso, Mas eu quero isso. te dizer uma coisa, se você
parte desse princípio de que rico não entra no reino dos céus, então você é de uma teoria calvinista, de predestinação. Que Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, foi só para salvar pobre, porque rico automaticamente está predestinado a ir para o inferno. Isso. Então, no inferno só vai ter rico, no céu só vai ter pobre. Vai Eu ter quero te pobre. dizer, né, deixa eu renovar a tua mente. Quando você chegar no céu, lá vai ter rico e pobre. E quem for para o inferno vai encontrar rico e pobre. Porque o que leva uma pessoa para o céu ou para o inferno não é o dinheiro ou a ausência dele, é uma aliança que ele fez com o sangue de Jesus. Amém? Isso. Então, o que a gente precisa entender, queridos, é que se a gente entender que nenhum rico vai para o reino dos céus, e eu acho tremendo, é que essa palavra que Jesus diz lá em Marcos, né? Ele diz assim, quão difícil é quando ele diz assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, a Bíblia diz, os discípulos estranharam. Essa palavra, se você quiser abrir sua depois, em Marcos 10, diz que os discípulos estranharam quando Jesus disse isso. Essa palavra estranharam é um termo grego que é tambel, T-A-M-B-E-L, que quer dizer, ficaram aterrorizados. A minha pergunta é, por que os discípulos ficaram aterrorizados, entraram em choque, cada um olhando para o outro assim, como quem diz assim, como assim? O que ele está querendo dizer? A minha pergunta é, se esses discípulos fossem pobres, eles tinham ficado desse jeito? Oxe, tinha saltado de alegria. Eles tinham dito, graças a Jesus, que a gente vai para o céu. Se eles ficaram aterrorizados, em choque, né? Assim, pasmos. Mas depois procura, se você tem aí a Olive Tree no teu celular ou no teu tablet, procura o significado dessa palavra também. Um olhando para o outro. Aí Jesus foi, quando viu eles assim, nesse choque todo, Jesus disse, filhos, quão difícil é os que confiam. Aí Jesus colocou a palavra confiam nas riquezas. Né? Por quê? Porque dinheiro não presta para ser Deus. A gente confia em Deus. Dinheiro é para ser servo. Isso. Então eu posso servir a Deus com o dinheiro. Entende? Então, assim, Deus não tem problema que você possua nada. O problema é quando as coisas te possuem. Aí é um problema sério. Viu, gente? Porque ser possuído por coisas é a coisa mais triste que tem na Terra. É um crente ser possuído por coisas. Rosana, quando é que eu sei que eu sou possuído por alguma coisa? Quando acontece com você o que aconteceu com aquele jovem rico. Que Deus disse dê, e ele ficou tão triste ao ponto de se retirar com a tristeza maior do mundo. É quando Deus nos pede algo. E a gente vem aquela tristeza de morrer e dizer, eu não acredito que eu tenho que me ver livre disso. Né? Mas quando a gente dá, a gente só está subjugando esse espírito de avareza. Gente, olha, quem mais pregou sobre dinheiro, finanças e prosperidade foi Jesus. Uma coisa que ele combateu foi a ganância e a avareza. Isso ele combateu. Por quê? Porque a forma que eu subjugo essa avareza e essa ganância na minha vida é exatamente dando, liberando. Né? E eu quero dizer para você que está me ouvindo, não caia no engano, nem no engodo de Satanás, de achar que esse tempo que nós estamos entrando é tempo de reter. Porque se você entrar nesse engano, você está frito. Entende? Porque esse é um tempo da gente, porque prosperidade não diz respeito a reter. Prosperidade diz respeito a derramar, né? A espalhar. Né? E aí, quando a gente renova a nossa mente com essas verdades, queridos, eu vou te dizer uma coisa, quem não tem mente renovada, a mentalidade é aquilo, preservar o que eu adquiri até hoje. Isso é uma característica de mentalidade de pobreza, né? Deixa eu, como é que eu digo, preservar aqui, proteger o que eu já consegui até hoje. Mentalidade de pobreza. Mentalidade de riqueza é empreender, investir, plantar. Até porque Jesus disse isso várias vezes, o reino de Deus é assim, como se um homem plantasse. O reino de Deus é assim, como se o homem semeasse. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra. Ele nunca disse,
O reino de Deus é assim, como se um homem guardasse. O reino de Deus é assim, como se um homem retivesse. Ele nunca Segurasse. disse isso. Segurasse. Ele nunca disse isso. Então, se você renova a sua mente, ouvindo as verdades corretas e fundamentando a tua fé, porque, gente, olha, o céu não responde à necessidade, o céu responde à fé na Isso. palavra. Porque quando Pedro afundou, ele afundou, amados, né? Ele tinha necessidade de permanecer andando sobre as águas, mas o céu não respondeu à necessidade dele, nem tampouco Jesus que estava perto dele. Entende? O Uhum. céu só responde à fé. Em quê? Na palavra. Enquanto ele estava crendo na palavra, o céu estava respondendo aquilo. No momento que ele começou a olhar para os lados, ele afundou, porque o céu já para de responder à tua necessidade, né? E só responde à fé que você tem. Então, se você fundamenta a sua palavra, a sua, né, fé, respalda a sua fé no que Deus disse, que você foi chamado para ter uma vida abundante aqui na terra, que melhor é dar do que receber, que Deus faz votos por tua prosperidade, né, à medida que você renova a sua mente. Eu vou te dizer uma coisa, amado, não tem como você não provar de céus abertos num tempo como esse, tá certo? Então, cuidado com os enganos e os engodos de coisas que você está ouvindo, porque fé, como eu disse, se ela vem pelo ouvir, ela pode chegar, a fé bíblica, pela ouvindo as coisas certas, mas pode chegar também, né? Aquilo que você está cheio é aquilo que te conduz. Está Uhum. cheio da palavra, vai ser conduzido por ela. Está cheio de notícia, também vai ser conduzido por ela. E eu tenho visto pessoas aí, sabe, pastor, ficando na frente da televisão para aprendendo como economizar, deixando de tomar um cafezinho. Meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. Isso é uma Amém. mentalidade de miséria e da É, desgraça. é. Não, não vou usar ar-condicionado porque esse é um tempo de economizar. Aí Hum, eu começo a pensar no caráter de Deus, sabe, pastor? Eu fui para Cascavel, no Paraná, hum, e a hum. gente pousou lá naquela cidade das cachoeiras, né? E aí Ah, você fica ali olhando esqueci aquelas agora, cachoeiras. esqueci o nome. Aí Uhum. você fica ali olhando aquelas cachoeiras e vendo o caráter de Deus. Enquanto tem gente ali olhando, a cachoeira está derramando. Aí já pensou se Deus fosse como nós? Eita, não tem mais ninguém. Os turistas foram para casa. Anjos, fecha ali Fecha as as torneiras. torneiras. Fecha porque está para economizar. A gente não vê o Vai caráter de faltar. Deus. O senhor vê o caráter de Deus assim? Não, amado, se tiver turista, está derramando, se não tiver, está derramando, Mesma coisa. porque o Isso. caráter de Deus não é essa mentalidade medíocre, vamos economizar, não usa isso, não usa aqui, esse é tempo disso. Gente, peraí, Foz lá do no Foz do Iguaçu. Iguaçu, botaram aí Foz Isso. do isso mesmo. Valeu, obrigado. Eu passei, a gente sobrevoando ali com o avião, e eu vendo aquilo, deixa eu te dizer, desde que o mundo é mundo, que aquilo existe, que derrama. Eu nunca vi em Hum, crise nenhuma Deus dizer assim, anjos, vamos economizar, fecha aí as torneiras. fecha E aí a a gente, torneira que nós estamos às vezes a faltando. gente está assim, em qualquer sinal que o mundo mostra assim, crise está chegando, o povo começa, eita, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo, né? Vamos reter isso, vamos reter aquilo. E eu quero te dizer, amada, pense numa época em que você vai se dar mal, é se você começar a fechar a mão e a reter. Esse não é tempo para isso. Esse é um Uhum. tempo da gente expressar o caráter de Deus que está em nós, para ser generosos e começar a liberar sementes com destinos proféticos. Porque eu vou te dizer, Isso. tem Isso. sementes que têm destinos proféticos. É aquela Uhum. semente que vai alcançar teu futuro. E eu quero dizer para você que sementes, elas tocam no nosso futuro, como a Verdade. semente de Cornélio tocou no futuro dele, ao ponto de Uhum. Deus mandar um anjo vir na porta dele. Meu amigo, quer provar? Olha, pastor, pense num assunto que me inspira, é provisão sobrenatural. Rapaz, eu sou inspirado, eu me empolgo com isso. Eu sei, pastor, que é muito complicado a gente mexer no sistema de crença das pessoas nessa área, entendeu? Porque tem gente que foi programado a só ter Uhum. aquilo que a força do braço dele pode produzir.
Ele São foi programado por ensinamentos, por coisas que ele ouviu, né? Olha, condicionados, tantas crenças. condicionado, literalmente. Ele foi colocado Uhum. naquela caixa. E pense que ele fica ali formatado, porque, gente, acredite, palavras nos formatam, entende? Verdade. Mas se você for formatado pela palavra de Deus, você vai dar uma carta de despejo a Satanás em Isso. áreas que o diabo está querendo te privar, entende? Aleluia. Isso É mesmo. Isso verdade, é mesmo. isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso É, mesmo. É uma coisa assim, porque é tudo, como a gente começou do início, a mentalidade. Como é que eu posso exercer a minha fé em coisas melhores se na minha mente me limita nisso? Né? Como você falou o exemplo das cachoeiras de Foz do Iguaçu, né? A grande verdade está lá, com pessoas, sem ninguém, só com animais, com o que for, continua, sem problema. E aí o que acontece? Justamente por isso, então, quanto mais. E outra coisa, uma coisa interessante também, é que ninguém supera a Deus no dar. nunca, Ninguém supera nunca. a Deus. Ah, meu Deus, eu estou falando, eu já estou sendo. Ninguém se iguala a Deus no dar, essa que é a verdade. Deus nos dá Jamais. em abundância e não tem falta, e não há falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Isso. Senhor suprirá cada uma das vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em Em glória. glória, mostrando claramente como dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ô, rapaz, mas como é diferente daquelas palavras de pobreza que a gente vem escutando muitas vezes? Como é diferente daquelas palavras de miséria, que muitas vezes isso, né? Mas, Rosana, eu gostaria de dar uma pausa agora na nossa conversa. Eu gostaria de saber o seguinte: você tem livros, né? Você tem um curso também. Você poderia falar, Sim, gente, acerca disso? eu tenho um e-book que são os 15 passos do cristão financeiramente bem-sucedido, né? Na Sei. verdade, esse livro é uma aula do curso Renovação da Mente. Eu decidi, pastor, o ano passado, há um ano e meio atrás, né? Eu ministrava geralmente em conferências, e como eu lhe disse, esse é um assunto que me inspira, e às vezes eu Uhum. terminava de ministrar e pessoas vinham para mim e diziam, meu Deus, outras pessoas precisam ser alcançadas, Rosana, com essas verdades. Sim. Aí eu pergunto, realmente, se você está num auditório, por muita gente que tenha, é limitado. Eu só tenho uma forma, né, da gente tornar isso ilimitado, é fazendo online, é colocando Uhum. disponível para quem quiser acessar no Japão, onde quiser, renovar a mente. Uhum. E eu gravei esses 12 módulos do curso Renovação da Mente. É um curso que está disponível lá no meu site, Rossana Lira. Você pode ir lá e você pode adquirir. Eu Pessoal, confesso a aproveita, você, gente. mulher, que é Aproveita. mais barato do que um sapato. Uma mulher uma vez me disse assim, eu achei que fosse de graça. Querido, deixa eu te dizer, quem quer tudo de graça tem que morar na selva, né? Porque assim, o crente, Verdade. tem crente que tem uma mentalidade. Esse é o primeiro sinal de uma pessoa que precisa renovar a mente, né? Uhum. Porque tem gente que ele quer assim, ele acha que prosperidade é receber. Eu quero te dizer, prosperidade é dar. É, Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que dá receber. do que E receber. tem gente que Verdade. tem uma mentalidade assim, né? Tem desconto para crente, né? Tem isso. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, renova a tua mente. É como Deus falou com Abraão, ser tu uma bênção. E essa Uhum. bênção que Deus liberou para Abraão, nós somos coparticipantes dela. Então, deixa eu dizer a você que está me ouvindo, ser tu uma bênção. Eu quero te dizer, não Uhum. fica orando, Pai, quem Deus vai me abençoar? A bênção é você. Isso. Você é a bênção. Ao invés de Isso. estar orando, quem vai me abençoar? Fica pensando, Pai, quem eu posso abençoar? Porque se Deus Exato. colocar uma pessoa para você abençoar, Ele dá semente para você semear, né? Com Porque Ele vai te certeza. enriquecer em tudo, para que através da tua generosidade sejam tributados, graças a Deus. Porque Isso mesmo. prosperidade na minha vida e na tua é para devolver a glória que é tão somente de Deus, que foi entregue nas mãos do diabo. Então a gente tem que Exato. devolver essa glória a Deus sendo generoso, né, sendo praticante dessa palavra. E aí eu gravei esse curso. Ele é liberado um módulo por semana, que é para as pessoas Uhum. fazerem os exercícios, e pensar, e meditar, e falar, e se ver,
né? Porque não adianta você se encher de informação e não fazer nada com aquilo. Então, é um curso que está lá, né? E também o projeto, eu tenho o projeto Mulheres no Secreto, que é um trabalho que eu faço com mulheres, renovando a mente delas em várias áreas, né? Inclusive, agora, pastor, no dia 27 de junho, que é de sábado agora, há 8 dias, nós vamos ter o segundo Mulheres no Secreto online, que é o aniversário de 2 anos desse projeto. Esse projeto é interdenominacional, né, bem evangelístico, que é para você, como é que eu posso dizer, você presentear mulheres que não vão para uma igreja, mas estão precisando de uma palavra para serem reerguidas nas suas vidas, no seu casamento, né? Então, esse projeto tem alcançado mulheres no Brasil inteiro, e aí vai ter, agora no dia 27 de junho, o Mulheres no Secreto online. Rosana, o que é que eu faço para participar? Você vai lá no link que está na bio do Instagram, Rosana Lira. Tem o Instagram também, Mulheres no Secreto. Lá, o link está lá na bio. E você clica lá e você vai se inscrever. E nessa inscrição, que custa R$ 20, a inscrição do Mulheres no Secreto, você vai ter direito a 5 ministrações minhas para renovar a mente, vai ter direito a 2 vídeos de Mulheres no Secreto que eu fiz em cidades diferentes, como Caruaru e Maceió, e vai ter direito a um e-book, Discípulo e Multidão, que é para você se distinguir hoje, né? Você é multidão ou é discípulo de Cristo? Então, assim, tudo isso, né? E no dia 27, aí você recebe um acesso para no dia 27 acessar essa palavra que vai estar lá disponível para você. Né? Então, assim, eu faço esse trabalho, né? Hoje eu sou fisioterapeuta, trabalhei 22 anos como fisioterapia, mas chegou o tempo em que Deus quis me promover, me trazendo para o ministério. E hoje eu vivo só para isso, para estudar a palavra e pregar a palavra, e tentar renovar a mente do povo e bater em crenças limitantes, né? E fazer com que o povo, porque eu digo assim, se você que está me ouvindo, se o que você escuta de mim não te coloca nem para pensar, eu não fiz nada. Então tem coisas que a gente fala que é para chocar mesmo, é para ir como um desfibrilador na sua mente, para ver se você acorda e abre os olhos para pelo menos questionar. Será que aquela mulher está certa? Pronto. Se eu conseguir colocar uma interrogação na sua forma de pensar, eu já estou satisfeita. Porque pelo menos eu mexi com alguma coisa, né? Porque, gente, fé não é passiva. Fé não é apática. Fé não sabe, fé é agressiva por natureza. Isso. Quer ver uma coisa, pastor, que tem que mexer com a mentalidade do povo no tempo de Deus, né? E aí, um dia desse eu estava me lembrando de uma música de um homem do mundo, que eu digo, rapaz, eu vou te dizer, as pedras clamam, os jumentos falam, né? Porque Deus muda a natureza de corvo, Deus muda para poder abençoar o povo dele. Porque um homem no mundo chamado Geraldo Vandré faz uma música dizendo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E tem crentes nesse tempo, no tempo de Deus. E a Bíblia diz, se você quiser, e me ouvir. Se você quiser. O tempo, qual é o tempo? É você querer, meu amigo. É você querer virar a chave na sua vida. É você querer sair dessa passividade. É você simplesmente querer dar um basta em algumas coisas na sua vida, é você entender que a vida não tem controle remoto, é você que levanta e muda esse trem, é você que tem que tomar vergonha, é você que tem que realmente, sabe, bater em algumas coisas igual a Maria. Maria chegou para Jesus e disse, ei, tá faltando vinho. Ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus diz não é chegada a minha hora, é porque tudo que Jesus fazia, ele só fazia quando ouvia o Pai falar. O que o pai dizia para ele, faça. E o que é que ele estava querendo dizer com aquilo? Não chegou a minha hora dos milagres públicos, não. Porque ele não tinha feito ainda nenhum milagre público. Né? É verdade. Mas, querido, quando Jesus diz isso a Maria, Maria olha para os discípulos e diz, ei, faça aí tudo que ele disser. Né? Em outras palavras, ela começou a se mover, meu amigo. Ei, não é, peraí, então vai fazer tudo que ele disser. Mas foi aquela coisa de Maria. Quando Maria chega para Jesus e diz acabou o vinho, é porque ela tinha certeza que ele podia fazer alguma coisa. Ela tinha convicção. Pastor, eu lhe digo diante de Deus. Às vezes eu chego a pensar que Jesus, ele estava dizendo, não chegou a hora de fazer os milagres publicamente. Mas eu acredito que em casa,
no mínimo, Maria já tinha visto Jesus transformar água em vinho. Porque senão ela não iria perguntar nada para ele. Jamais. Eu Com nunca certeza. ia dizer, pastor Johnson, olha isso aqui, se eu nunca tivesse lhe visto fazer. O senhor está entendendo? Sim. E aí, quando ela diz isso, e ela diz, ei, faça aí tudo que ele disser. Entende? E ele começa a dizer, enche as talhas de água, aquilo ali ele já estava se movendo. Não é o tempo ainda não, mas a fé de Maria em saber que ele podia, moveu. Se não foi o tempo, ela entrou, passou pela linha do tempo, querido, e trouxe a realidade, que era lá para frente, para agora. Igual aquela mulher cananeia. A mulher cananeia chegou para Jesus, Jesus disse, o que eu tenho não é para você não, minha filha. Eu vim, não foi primeiro para os cananeus. Olha, você não tem aliança. Eu vim para o povo da aliança. E o povo que não tinha aliança, por isso que ele disse cachorrinhos. Por quê? Porque os judeus, todo mundo que não tinha aliança com Deus, ele chamava de cães. Tanto que em Apocalipse 22, ele diz assim, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Fora ficam os cães. É a primeira classe que ele diz, os cães. Ele não está falando de cachorro, que ele não vai dar galardão a cachorro, nem cachorro vai para o céu. Fora ficam os cães. Quem são os cães? O povo sem aliança. Porque o judeu se referia a um povo sem aliança de cães. Então aquela mulher não tem aliança com Deus, não é judia, chega para Jesus, ela era sírio-fenícia, cananeia, chega para Jesus e pede uma coisa, Jesus disse, o que eu vim para os meus, primeiro eu vim para os judeus. Ainda não é tempo. O seu tempo vai chegar, quando eu morrer e ressuscitar, né? Então todos vão ter direito, mas por enquanto é para o povo da aliança, porque, olha, você que está me ouvindo, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus honra a aliança que tem com você, Ele honra, entende? E aí ele diz isso para ela, não, o que eu tenho ainda não é para você. Aí ela diz assim, mas as migalhas, olha, se tiver migalha já me serve. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha, mulher, a tua fé. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Grande a fé dela. Uma fé que não é passiva, uma fé que é agressiva por natureza. Uma fé que age. Uma fé que age. Aquela mulher ultrapassou, pastor, a linha do tempo. E aquilo que ela ia ter direito, quando Jesus morresse e ressuscitasse, ela trouxe com a fé dela para aquele momento. Eu amo isso. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto disso. Aí Jesus olha para ela e diz assim, a tua fé, pode ir, a tua fé, a sua filha já está curada. Ou seja, a fé daquela mulher. Então eu quero te dizer, você que é crente, eu creio em Deus, quando Deus quiser, as coisas vão acontecer. No tempo de Deus, eu estou esperando em Deus. Meu amigo, sabe, se levanta, a fé agressiva, abre a sua boca, atravessa a linha do tempo, pega o que está no teu futuro, traz para agora, amada. Vive hoje. Você está esperando o quê? Para desfrutar dessa vida que Deus tem para você. Um dia, quem sabe, um dia, quem sabe, um dia, quem sabe. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos se mexer. Então é isso que eu estou dizendo. Fé não é passiva, ela é agressiva. Sabe, ela vai-se embora, ela puxa, ela age, ela chama, ela traz, né? A Bíblia diz, amados, tem um versículo lá em Pedro, que ele diz isso, que nós podemos até antecipar a vinda de Cristo. Meu amigo, ei, deixa eu te dizer, Jesus disse, só o Pai sabe quando eu vou voltar, mas lá em Pedro, capítulo 3, ele diz assim, que a gente pode antecipar a vinda de Cristo. Se a gente pode antecipar a vinda de Cristo, quer dizer que a gente pode tocar no tempo. Entende? Isso. Pode, pastor. Ir para o amanhã, ir para o futuro. Pode, nós podemos viver o futuro que Deus tem para nós. Agora, isso é uma questão de estar cheio da palavra, de estar cheio convicto de quem você é, de deixar de ser limitado, de avançar, de parar de ouvir gente medíocre. Deixa eu te dizer, amado, você só vai ver longe no ombro de gigante. Vai para o ombro de um gigante na fé, de um gigante na prosperidade. Vai procurar alguém que está vivendo, sabe? Já está vivendo hoje o que você quer para o teu futuro. Pelo amor de Jesus. Isso, exatamente assim. Exatamente assim, sem dúvida alguma. E há uma coisa interessante que em Efésios, né, fala no capítulo 1, no versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ora, se eu já fui abençoado, não é que Deus vai me abençoar.
né? Não é que Deus vai me abençoar, é que eu já fui abençoado e eu fui abençoado para abençoar. Essa que é a verdade. Eu fui abençoado para abençoar. E interessante é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, na verdade que liberta, né, que é a verdade da Nova Aliança, você não vê expressões do tipo Deus vai te abençoar. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Isso na antiga aliança, ok, que falava do povo de Israel. Mesmo assim, peraí, só um detalhe. Mesmo assim, quando o pessoal estava uma coisa que agora me ocorreu. Quando o pessoal estava no deserto, Deus sempre falava: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Te deu. Ou se não, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais te dá ou te deu. Ou seja, sempre é presente e passado. Presente e passado. Como você mesmo falou, aquilo que nós ainda esperamos, é necessário ter a certeza, que é justamente a fé, a certeza, né, para trazer aquilo para os dias de hoje. Então, se hoje eu não estou vendo aquilo que eu estou crendo, eu vou com o meu braço, né, da fé e trago para o mundo físico aquilo que já está dentro de mim. Isso. Mas para isso tem que mudar a mentalidade. Não foi o que ele disse para o povo de Israel, que a terra que eu te dou, ou te dei. Agora o que é que ele disse? Vá lá e pegue. Quem foi que pegou tudo que Deus faz é assim. Ele diz, aqui, te dou, vá lá e pegue. Pegue pela fé, pela fé. Canaã foi pela... Aí eu pergunto, quem pegou Canaã? Quem creu? Quem creu. Quem vai pegar a prosperidade? Quem crê. Quem vai ser curado? Quem crê. Até o Espírito Santo, Paulo chegou para o povo lá em Atos e disse, recebeste o Espírito Santo quando creste? O povo está fazendo campanha, o povo está, né, fazendo jejum para receber, querendo pagar por algo que só precisa receber. Gente, reinar em vida não é para o céu, é para a terra. É o que eu vejo alguns ministros falar, né? Tentando sentar na cadeira que já está sentado. Rapaz, se Deus já deu, então eu só preciso crer, eu só preciso falar, eu só preciso agir conforme o que eu creio. Simples assim. Não é verdade? Porque é para os dias de hoje, é para nós hoje, é para vivenciar hoje. Como Isaías, né, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, querer e ouvir, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Aí sim, eu como o melhor da terra. Essa que é a verdade. Rosana, eu estou olhando que o nosso tempo está começando a ficar, digamos assim, mais curto. E eu quero aproveitar o máximo dessa unção, dessa palavra. E eu gostaria que, se você iniciou, você, por favor, primeiro, parece que tinha algumas pessoas que ainda estavam em dúvida sobre como faz a inscrição. Eu gostaria que você repetisse. E eu gostaria que você falasse, encerrasse, né, falando um pouco mais acerca desse ponto tão maravilhoso que é a prosperidade em todas as áreas. Amém. A inscrição, gente, está no link. Você me segue lá, no Rosana Lira, no Instagram. Então, lá na bio, na página de entrada, que a gente chama bio, né, você vai lá, tem um link, você clica lá, então já vai direto para a inscrição. É bem fácil. Aí na inscrição você vai mandar teu e-mail e nome, e aí o acesso já vai direto para o teu e-mail. Você cria uma senha e entra lá, viu? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. E assim, indica, dá de presente, gente, sabe? Tem pessoas que ainda têm mentalidade só de receber, mas elas só vão mudar quando chegar, né, a informação para elas. E aí, então, dá de presente, apresentei uma amiga tua, alguém que está precisando mesmo ouvir essa palavra, tá certo? E com relação a essa parte de prosperidade, gente, eu vou te dizer, a gente nem precisava. Olha, se a gente meditasse só no capítulo 1 de Gênesis, pronto, já era o suficiente para a gente renovar a nossa mente de que prosperidade é de Deus e é para nós, porque quando a Bíblia diz façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a minha pergunta é, qual é a mentalidade que você tem a respeito de Deus? Não é nem de você, é de Deus, né?
Deus para você é pobre, é miserável, tá ferrado, né? Não tem como pagar as contas do céu, ele está bem doente, cheio de chagas, triste, sem poder nenhum, derrotado. Então, é essa a mentalidade que você tem, que Deus é? Não, Rosana, eu não tenho essa mentalidade que Deus é. Pois então, ele te fez para ser semelhante a ele. Essa palavra semelhante quer dizer exatamente tisselém, que quer dizer cópia, réplica, ser moldado como o original, ser como o original. Então, se só tivesse isso na Bíblia, Deus me fez para ser imagem e semelhança dele, já dá para entender que Deus não me fez para ser medíocre, pequeno, derrotado, pobre, miserável. Gente, deixa eu lhe dizer, pobreza é uma condição, e é uma condição espiritual. Presta atenção quando João mandou discípulos falar com Jesus e disse assim, pergunta a ele, se a ele mesmo o havemos de esperar outro. Aí Jesus mandou uma resposta para João, diga a ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Não só ouvindo, mas ouvindo e vendo. Por quê? Porque o evangelho não é só você ouvir, é você ouvir, ela gerar fé em você, ao ponto de você ver aquela palavra se cumprindo na sua vida. Porque só ir para a igreja, esquentar o banco e sair, não ver nada acontecendo. Eu pergunto, você está ouvindo da forma certa? Porque Jesus disse, vede como ouvir, né? E aí, às vezes você está ouvindo a coisa certa, mas como você está ouvindo? E lá em Apocalipse ele disse, quem tem ouvidos escuta o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então não escuta o que a notícia está dizendo, o que a religião está dizendo, é o que o Espírito está dizendo. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida, né? Então Jesus disse, olha, os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho. Vamos entender. Jesus estava dizendo que quem era coxo estava ouvindo, estava deixando de ser coxo. Quem era cego que estava ouvindo, estava deixando de ser cego. Quem era paralítico que estava ouvindo, estava deixando de ser paralítico. E aos pobres estava sendo anunciado o evangelho. Em outras palavras, o evangelho estava sendo anunciado para mudar a condição. Porque a condição da pobreza, ela só é mudada com o evangelho de poder. Porque se você é pobre e você ganha na loteria, você fica um pobre na mentalidade com dinheiro no bolso. Ou seja, um idiota, um bobo. Entende? É por isso que a gente já tem a vida abundante e ela não está se manifestando. Por quê? Porque Deus não dá riqueza, não vai liberar riqueza para quem não sabe ser rico. Então, o que é que eu faço? Como é que eu faço, Rosana, para receber de Deus? Muda a mentalidade. Prova para Deus que você sabe ser próspero. Que aí vai chegar. Porque como é que Deus vai me dar uma coisa que eu vou ter um carro se eu não sei dirigir? Pra quê, meu irmão? Você entende? Então, a renovação da mente faz isso. Faz com que você aprenda a ser aquilo para você ter aquilo que já é seu. Você entende? É exatamente isso. Não é? Como é que vai chegar a riqueza para quem não sabe ser rico? Um minuto. Ai, minha gente. Então, gente, olha, se você quer renovar a sua mente, né, investe no curso Renovação da Mente. Se inscreve no Mulheres no Secreto. Pastor, para mim foi uma honra. Se o senhor quiser depois marcar outro tempo para a gente continuar esse assunto, eu sei que é um tempo, a gente pode fazer isso, né, mais para frente. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí ouvindo, né, pelo amor de Deus, pelo menos pensa naquilo que você ouviu. Se tem alguma coisa que você não captou direito, escuta de novo essa live. Pastor, salve, porque tem muita gente. Eu vou deixar essa live vai ficar no IGTV da Verbo Ceilândia, gente, já está feito, eu vou baixar ela. Vou deixar no IGTV da Verbo Ceilândia para você. Sim, e uma coisa, peraí que agora eu estou com segundos, deixa eu falar. Olha, amados, nos dias 28 e 29 de novembro, nós teremos Rosana Lira numa conferência de prosperidade na Verbo Ceilândia. Vai ser top! Vai ser renovar mesmo. Vamos botar para rachar e dar uma carta de despejo a Satanás. É verdade. A igreja dos ricos. É a igreja dos ricos. Pronto. É isso aí. Rosana, mais uma vez, obrigado, abençoada pelo convite ter aceito. Para nós foi uma honra. E nós vamos marcar outras lives, sim, Rosana. Nós vamos marcar outras lives.
Amém? Amém. Obrigado, vamos bater gente. na tecla. Viu? Isso aí, boa noite, prosperem e avancem. Tchau, tchau.